Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Neuras. Estamos mais uma vez com vocês e agora eu trago os meus amigos e colegas para compartilharem com vocês um pouquinho mais do conhecimento e das neuras, as nossas neuras do dia a dia. Aqui comigo, Juliano. Bem-vindo. E, bom, me apresentar, né? Meu nome é Jameson, empresário, Palmeira. Agora estou residente em Ponta Grossa, né? Há poucos dias aí. Então eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês para poder estar falando um pouco mais abertamente para as pessoas e para quem está assistindo sobre esses assuntos, sobre o Mastermind, sobre os temas que nós vamos abordar aqui hoje. Meu nome é Abner, sou residente aqui de Ponta Grossa, né? Nasci lá em Telêmaco. Alô, pessoal de Telêmaco que estiver assistindo, aquele abraço. A gente tem uma experiência aí com rádio, né? Locução. E atualmente eu trabalho como operador no mercado financeiro. Sou casado com a Aline, pai da Isabela, com o Davi também. Um beijo pra vocês. É trader. Trader. Que legal. Eu queria... O primeiro tema nosso, a galera ficou chocada porque na nossa capa tá escrito lá: o Brasil está dividido. Vocês concordam que o Brasil está dividido? Concorda, Juliano? Nós vemos dentro do Brasil, e eu vou falar isso o meu ponto de vista, eu vejo pessoas divididas dentro do Brasil e vejo pessoas fora desse contexto. Por quê? Porque a divisão está muito relacionada a um assunto relacionado à intolerância. Eu estava pensando nisso. A divisão ela surge porque algo deixa de existir. E você acabou de falar. A tolerância. Né? Então sai a tolerância devagarzinho e entra a intolerância. Então nós podemos dizer que hoje o Brasil é um país de intolerantes? Olha só, Shimon. É uma pergunta... Polêmica. É polêmica. O que vocês acham? É polêmica. O que você acha, James? É aquele ditado, né? Pimenta no dos outros é refresco, né? James, você já passou por uma situação, essa pergunta para todos nós e para você que está em casa, você já passou por uma situação de intolerância onde foram intolerantes com você? E aí eu acrescento, se você foi intolerante com alguém por algum motivo. Já, várias vezes. Várias Qual vezes. foi a última? A última vez que alguém foi intolerante com você e por quê? Não precisa dar os detalhes sórdidos, né? Mas qual que era a temática principal? Comigo? Uma vez, um cliente meu acabou lá em Palmeira, quando eu tinha a minha empresa, acabou faltando com respeito. Né? Mas o que acontece? Quando alguém não aceita algo, que não entende ou que não sabe os motivos, ela acaba fazendo coisas sem pensar, por falta da tolerância, por falta de aceitar alguns pontos de vista diferentes. E quando eu passei por essa situação, eu também acabei perdendo a tolerância, né? E os resultados disso, Shimon, é que foram catastróficos. A gente acabou brigando, foi para vias de fato. Mas foi uma intolerância política, religiosa, sexual? O que mais que existe, Juliano, de formas de intolerância? Eu vejo que se a gente for entrar nesse viés de intolerância, existem as mais agressivas, mas elas são muito abrangentes. Exato. As mais agressivas que nós temos visto hoje, religiosa, isso não só no Brasil, no mundo. Verdade, né? verdade. Religiosa, política. Eu acho que a política está no mundo, nós poderíamos dizer religiosa, mas eu ouso dizer que aqui no Brasil a número 1 hoje, nesse atual momento, é política. Vocês concordam? Sem dúvidas. O que você pensa sobre isso, Abner? Sim, quando a gente fala sobre divisão, né, nós vamos entender que existe duas partes, né? Mas essas duas partes é de um todo. O problema da intolerância é quando uma pessoa ela só vê a parte dela. Aí nós vamos falar do egoísmo, do egocentrismo. Aí, a partir que eu olho para dentro de mim, das minhas crenças e valores, e começo a observar as pessoas que são contrárias a mim, eu começo a criar essa intolerância dentro de mim mesmo, porque na verdade as pessoas criam a intolerância porque elas são intolerantes, né? Sim. Mas ela não olha o todo.
Ela não olha que do outro lado, ou daquele... Falando da questão política, do outro lado político existem pessoas que defendem crenças, valores, né, políticos, religiosos, independente, né? Então, eu observo assim, para combater a intolerância, eu sou vacinado da seguinte forma: eu olho as pessoas como meus irmãos. Entende? Então, todas as pessoas, você é meu irmão, Shimon meu irmão, você é meu irmão. Por quê? Mesmo nós divergindo de alguma ideia, divergindo de posições políticas, religiosas, eu ainda vou te considerar meu irmão. Então, para combater a tolerância, ou seja, a intolerância, as pessoas deveriam ter esse olhar mais de irmandade, né? Mas veja, ao ponto que você traz isso que nós devemos fazer, isso é muito bonito, mas as informações que chegam a nós e as influências, elas nos levam a pensar o contrário, né? Porque nós somos o tempo todo bombardeados com informações, com notícias. E tem uma outra coisa, redes sociais. Eu acho que as redes sociais são hoje as maiores causadoras de intolerância. Veja que a rede social, no seu princípio, ali no seu íntimo, era para aproximar pessoas. Mas eu acho que ela aproximou demais. Eu tenho um amigo que diz que o excesso de intimidade gera vulgaridade. Então, as pessoas ficam, embora superficialmente, conhecendo demais a posição umas das outras. Aí, ao passo que você já tem a sua ideia formada, a sua convicção, e aí você passa a se sentir ofendido com a ideia do Juliano também, a opinião dele, e aí nós começamos a acentuar as nossas rusgas. Por outro lado, a tecnologia das redes sociais, ela busca fazer isso, ela busca separar as pessoas em bolhas. Né, Juliano? Ela separa as pessoas que gostam de amarelo. Bolhas de interesse. E nós só vamos, exatamente, nós só vamos ter contato, nós só vamos interagir com pessoas que gostam de amarelo. Nós perdemos a habilidade de interagir com quem gosta de marrom. E o que acontece também quando tem essas bolhas de interesse, Shimon, é a oposição pela oposição. Então, por exemplo, eu estou inserido num contexto e aquele contexto me representa. Exato. Certo? E quando ele me representa, tudo que é contra ele eu não vou aceitar. Porque daí, o que a nossa bolha está fechada. Não sei se você tem algum amigo assim, ou já escutou falar, para que time você torce? Eu torço contra o Corinthians. Exato, exatamente. Então, assim, não é que ele é a favor ou contra, ele tem a oposição. Ou, para quem você vota? Eu não voto no PT. Ou eu não voto no Bolsonaro. É, bem por aí. Ou eu não voto no Bolsonaro. E a partir de que esteja afirmado isso, né? Eu não voto no Bolsonaro, eu não voto no PT. É uma opinião formada. E daí parece você já tem um escopo e uma cartilha do que aquela pessoa é. Exatamente. Sem você conhecer. Mas, não, então se ele vota Bolsonaro ou se ele vota Lula... Se ele vota no PT, ele é um vagabundo, um ladrão. Se ele vota no Bolsonaro, ele é um negacionista, um extremista, um terraplanista. E sabe qual é o cuidado que nós temos que ter? Eu gostei da tua fala, Abner, sobre a forma que você conduz para que você consiga controlar a intolerância. E é interessante entender que cada um tem que encontrar a sua forma. Por quê? Porque vamos parar para pensar, de repente, não que seja o meu caso, mas tem pessoas que, se eu for pensar, eu olho para o próximo, olho para as pessoas como meus irmãos. Mas nós temos histórias, inclusive até na Bíblia Sagrada, de irmão que matou irmão. Caim e Abel. Caim e Abel. Nós temos histórias de irmãos que não se dão. Que são totalmente contrários. Eu tenho na família dois tios não, o meu avô e meu tio que brigaram. Olha só. E, gente, eles brigaram por causa de um cabresto de um cavalo. Nossa. Um cabresto.
Você que não sabe o que é cabresto, procura no Google aí. Mas é como se fosse uma coleira de um cavalo, né? Alguma coisa assim. Brigaram, ficaram 10 anos sem se falar. Olha. Por causa do cabresto. O cabresto é meu? Não, mas o fulano deu pra mim. Não, mas esse cabresto é meu, enfim. Lógico que para brigarem por conta de um cabresto, já haviam rusgas, né? Já haviam problemas, desconfianças, olhares, aquele olhar torto para a pessoa. E é o que acontece hoje, né? Nós estamos aqui, aí o Juliano chega, tomou na minha caneca. Eu olho pro Juliano, cara, deixa você. Não tem liberdade para isso. Não tem liberdade para isso. Aí o Juliano chega, para na minha vaga, no estacionamento. Aí um belo dia nós vamos brigar por causa de um lápis, né? Daí eu começo a perseguir suas posições políticas, suas posições religiosas ou até a opção sexual da pessoa. Mas são coisas que são... Eu acredito que a intolerância, ela não surge assim, da noite pro dia, né? É uma coisa que é como o nazismo. Ele foi sendo implantado aos poucos. É como a rã ou o sapo numa panela de leite ou de água que vai esquentando, ela não vai percebendo, né? Aquela intolerância, ela vai se tornando comum. É verdade. E hoje se tornou comum a intolerância. Por exemplo, a polarização que se encontra no nosso país hoje é fruto de uma intolerância que vem sendo desenvolvida no nosso país, vamos dizer assim, desde 2013. Isso. Né? 2013, para quem não lembra, nós tivemos aquelas manifestações nas ruas. Essa polarização política, né? E desde os primeiros tempos do nosso Brasil, a intolerância religiosa, a intolerância agora mais recente sexual, né? Por opção sexual, enfim. Então ela é uma coisa racial, essa não pode ficar de fora. Com certeza. E isso vem sendo implantado aos poucos e nós não percebemos que estamos nos tornando intolerantes com determinados assuntos. A gente se pega, muitas vezes, já numa discussão. E o problema disso quando acontece, Timão, é perder oportunidades. Verdade. Porque às vezes por birra, por estar enraizado esses comportamentos, né, essa intolerância já está intrínseca, a gente acaba perdendo de fazer novos amigos, perdendo de conhecer pessoas diferentes. Fechar negócios diferentes por conta de não aceitar uma opinião, uma escolha sexual, né, por não aceitar uma opinião política. Eu não vou fazer negócio com aquele cara lá porque ele, né, aquele cara lá é diferente. Então, assim, quando está intrínseco e que nem você falou, está sendo enraizado pouco a pouco na cabeça das pessoas, por elas estar constantemente em bolhas, vivendo no seu próprio mundinho, exatamente, acaba atrapalhando até no desenvolvimento de todos os negócios, de tudo, né? Relacionamento pessoal. O Mastermind, Juliano, trabalha vamos colocar aqui, essa tolerância, o desenvolvimento de uma tolerância, porque para eu fechar negócios, para eu crescer na vida, eu não vou crescer fechado na minha bolha. Veja, para eu fazer esse programa aqui, eu tô com 3 pessoas que vieram de diferentes lugares, com diferentes entendimentos religiosos, né, políticos, mas nós achamos algo em comum e estamos aqui. É isso mesmo. E a tua pergunta ela é muito interessante para esse assunto, porque quando não é inevitável falar de Mastermind sem falar de Napoleão Hill. Uhum. E Napoleão Hill, ao longo daqueles 20 anos de pesquisa, até lançar a publicação do primeiro livro, que foi A Lei do Triunfo, que é o resumo, o suprassumo desses 20 anos de pesquisa, que se tornou a maior pesquisa bibliográfica de estudo de comportamento humano da história da humanidade. Nós estamos falando de 17 comportamentos, características, que foi relatado por mais de 16 mil pessoas bem-sucedidas dos Estados Unidos e da Europa. Um baita laboratório, né? Um baita laboratório. Quem é que vai dizer contra uma pesquisa dessa? Desse tamanho. Só se for um neófito, um inexperiente, uma pessoa que não tem exatamente embasamento para falar. Ponto. Isso é incontestável. Qual é uma das leis do êxito mencionadas nesse livro que foi extraído dessa pesquisa? A 15ª lei, ser tolerante. Olha, faz parte do sucesso. Ser tolerante. Porque
A pesquisa inicial era para descobrir qual eram as características que levavam a pessoa ao sucesso. Exatamente isso. E a 15ª? A 15ª, ser tolerante. Olha aí. Essa é a lei do êxito. E por que E Napoleão... é uma coisa lógica, né? Lógica. O que acontece? Quando ele foi entrevistar essas pessoas, ele foi encontrar características que levaram as pessoas até alcançar o sucesso, mas não só isso, como sustentaram a longo prazo o sucesso. Ele entrevistou pessoas que tiveram sucesso, caíram, se levantaram e ficaram ainda melhores. O que elas fizeram que os levaram a cair? A intolerância é uma delas. Então, eu sou intolerante. Eu começo a construir uma bolha, mas essa bolha ela começa a se tornar fragilizada. Porque pessoas, ao longo da sua vida, passam a ser influenciadas por algo. E aí, de repente, aqueles que estão comigo, estão fortalecidos, não, eu comprei a tua ideia. Pode ser que amanhã alguns deles não estejam mais. Verdade. E aí eu enfraqueço a minha bolha. Então, a tolerância é a 15ª 15ª característica lá. E a intolerância, ela estaria entre as primeiras características que levam a pessoa ao fracasso? Seria o contraponto, exatamente isso. Porque o que nós temos que entender sobre a intolerância? A tendência de alguém que se torna intolerante, o grande ponto que nós temos que entender sobre as pessoas é que tudo que eu reflito de comportamento hoje tem um histórico da minha vida, de experiências que eu passei. Essas experiências trazem muitas vezes comportamentos que me potencializam ou comportamentos que me travam, que são os bloqueios emocionais, que são os limitantes. E aí, quando entramos na intolerância, o que pode acontecer? Pessoas que tiveram experiências com entes queridos, com pai, com irmão, com mãe, com avô, experiências negativas, e viram em outras pessoas comportamentos parecidos com aquele. E aí ela começa a ver as pessoas como uma ameaça. Reflexo da baixa autoestima. Reflexo da baixa autoestima. A intolerância é reflexo da baixa estima? Para toda regra existe uma exceção. E eu entendo, com base nessa pesquisa de Napoleão Hill, que foi muito bem embasada, e com base nos 8 anos que eu ministro treinamentos e tenho pessoas dentro de sala, o que se percebe? Que as pessoas que expressam, a maioria delas, que expressam esse comportamento intolerante, elas têm complexo de inferioridade, elas têm crises com autoestima, elas têm baixa autoconfiança. E aí é uma forma de, eu vou mostrar... A única forma de reagir contrário. É essa. Exatamente, eu preciso mostrar o inverso. Aqui dentro eu tô em crise, mas eu não posso transparecer isso para fora. E daí eu crio o quê? Uma blindagem. É a forma que eu me blindo das outras pessoas. E essa característica, né, essa blindagem, ela tem a raiz nos medos, né? Porque quando a pessoa tem medo, normalmente o medo do desconhecido faz a pessoa ficar intolerante. Porque o medo da mudança, às vezes por não entender, por não conhecer, ela acaba se fechando, acaba, né, tendo essas opiniões contrárias, porque o que ela entende, o que ela sabe, o que ela conhece, né? Tem uma história muito engraçada, até no livro de Napoleão Hill, que fala de um esquimó. Eu não lembro se é exatamente nessa lei, mas o que aconteceu? Um rapaz dos Estados Unidos, de Nova York, foi lá fazer um estudo numa aldeia de esquimó lá, que era não sei quantos mil quilômetros de exilado. E ele foi lá e falou, vamos para Nova York para você conhecer, né? Conhecer a cidade grande, conhecer as modernidades. Aí ele levou esse rapaz para lá. E quando ele chegou lá, o rapaz ficou maravilhado, né? Ele nunca tinha visto carro, barco, prédio, arranha-céu, ponte. Ele voltou para a aldeia e começou a falar para as pessoas. E as pessoas falavam, mas o que você viu lá? Ele falou, não, tinha uns negócios que andava lá, não precisava caçar, não precisava pescar, todo mundo era feliz, tinha cabana que ia até o céu, tinha uns pássaros de metal que passavam lá no céu. As pessoas falam, não, mas isso aí é mentira, isso aí não existe, isso aí eu não... E o que aconteceu? As próprias pessoas que eram amigas delas na cidade, por medo, por não conhecer, falaram que ele era mentiroso e acabaram, pela intolerância, acabaram exilando essa pessoa. Olha aí. E essa pessoa acabou morrendo. Daí na lápide dela ficou escrito o nome dela, eu não vou lembrar exatamente o nome, porque é o nome da aldeia lá indígena.
e escrito assim, o mentiroso. Olha só. O que aconteceu? Passou alguns anos, teve outro rapaz que teve a oportunidade de conhecer a cidade grande, teve que viajar. Ele lembrou dessa história. O que ele fez? Ele voltou, ele mentiu as pessoas. E era tudo normal, que era igual, eles viviam lá pelo medo das pessoas rejeitarem ele. E daí ele foi o verdadeiro mentiroso. E ele era o mentiroso. Viveu. Galera, Viveu mas pela mentira. e é um ponto interessante, porque é difícil você tolerar o diferente. Aquilo que é considerado diferente para nós, né? Às vezes nós tivemos uma situação recente agora, por exemplo, do Afeganistão. Sim. Né? Aí o escopo da notícia é que os afegãos não lutaram, né? Eles não combateram o Talibã, que é a força invasora. Por que eles não querem democracia, né? Por que eles não querem essa liberdade que para nós é maravilhosa? Para nós é maravilhosa, mas aqui nós estamos discutindo que essa democracia está em crise, né? Exatamente, Olha aí. exatamente. Você viu como existe pontos? Um dos líderes do Talibã diz que não terão democracia. De jeito nenhum. Aí nós pensamos, esse cara é um louco, ele é um doente. Mas eles não conhecem essa realidade, então são diferentes. E pelo fato de serem diferentes, a forma de pensar, lógico que existem comportamentos desse grupo específico. Vamos falar do Talibã, de violência, aí já foge, né? Porque nós não podemos, aí sim nós não podemos ser tolerantes com a injustiça. Mas o povo, vamos colocar o médio afegão, o povo do Afeganistão, não sabem o que é a democracia, não conseguem entender porque eles nunca viveram isso. Mas para nós isso não faz o menor sentido, né? E aí sim que nós passamos a ver a intolerância das pessoas ao se referirem àquele povo. Aqueles homens bombas, tem que morrer mesmo, aquela coisa. E nós vemos muito isso acontecendo por posições políticas. A petezada tem que morrer, o Bolsonaro tem que morrer. Então a gente parte para esse extremo. Agora é muito difícil. Eu estou achando muito difícil viver nessa comunidade que nós vivemos hoje. Eu estou achando difícil a gente conseguir, principalmente, estabelecer laços, porque em algum momento as coisas vão entrar em choque. O que está acontecendo é que está virando uma sociedade arquetípica, né? Por exemplo, esses fatos que alguns são isolados, outros não, mas acabam arquetipando, acabam moldando algo que às vezes não é 100% da realidade, que nem você falou, o médio afegão, né? Tem pessoa de todo que é tipo lá no afegão. Exatamente. Não é porque o cara é afegão, é muçulmano, né? Que ele é homem-bomba. Exatamente. Não é porque a pessoa lá vota no Lula que ele é do MST. Então, assim, a gente acaba arquetipando, acaba formando algumas mentalidades que já são enraizadas, né? Já são travadas por si só. Será porque isso é mais fácil de ser feito? O comportamento do ser humano é identificar padrões, né? Então, assim, quando acabamos identificando padrões, fica mais fácil para nossa mente juntar as informações e a gente acaba fazendo no automático isso. Eu penso que também a questão da bolha que a gente está tendo... viveu muito dentro da bolha, né? Que nem você se referiu a Ishmael, a questão da rede social. Nós começamos a viver muito dentro da rede social e quando a gente vem para fora, para a rua, para a vida real, a gente começa a se confrontar. Porque às vezes, e na maioria das vezes, estudos já comprovaram que as redes sociais elas só mostram o que a gente gosta, como você já falou, né? Ou seja, quando eu vou para a vida real, eu não vou ver só o que eu gosto. Trabalho, né? No trabalho já vai ter alguém que pensa diferente. E sabe o que acontece muito? Eu percebo assim, nós tocamos em 2 pontos muito delicados de se sustentar numa conversa quando alguém tem posições diferentes que é religião e política. Exato. E é muito evidente, e isso é quase que não se tem exceção para as pessoas intolerantes, aquele que ele está de um lado
e tenha outra pessoa do outro lado de um partido político, por exemplo, ele já considera que se ele tiver um viés religioso, o outro vai ser um viés contrário também. Exatamente. Já entra, coloca a pessoa no mesmo pacote. Bom, eu sou de esquerda, o outro é de direita, então, eu vou citar um exemplo aqui. Se eu sou católico, o outro tem que ser evangélico. É. E aí eu também sou contra. Já coloca no mesmo pacote, já molda aquela pessoa e já fica intolerante politicamente e religiosamente. Exato. E isso tudo é crise de identidade, Shimon. Crise de identidade. Por quê? Totalmente, né? Porque se eu quero ofender alguém que ainda não me fez mal diretamente, por que é que eu estou me ameaçando dessa maneira? Sabe o que eu vejo? Vou fazer uma comparação. Eu já tive cachorro pincher e já tive pitbull. Atualmente eu tenho bull terrier. O temperamento dos meus pinchers sempre foi muito rude. Sabe, de qualquer coisinha, queria brigar, queria morder, queria avançar. Pincher não é cachorro, é o Satanás. Dizem, né? Dizem que é o Croix chupando manga. Você é intolerante ao pincher. Já vi que o Jameson é. Eu não só, tolero pincher. Tenho trauma. Cuidado, hein, James? Tenho trauma. Cuidado, Jameson. Mas Você olha, vai sair na rua. a minha sogra tem um pincher, eu vai falo achar assim, o meu pincher, Deus, não. esse cachorro é muito chato. Viu? E aí os pitbulls nunca avançaram ninguém. Verdade. E o pitbull é mal visto, né? O pitbull é mal visto. Eu já tive 3, nenhum avançava nas pessoas. Mas ninguém ia tocar nele. Por quê? Porque ele tinha a sua Existe o posição. preconceito. O preconceito. Então nós temos já algumas características que conseguimos definir aqui no programa. A intolerância. Então, a baixa estima. Você acabou de falar 2 agora, que é a Identidade? crise de identidade, Sim. né? E a última, a última que você acabou de dizer, Preconceito. preconceito. Exatamente Nós já isso. temos 3. E o medo, né? Medo. E o medo, já temos 4. E o preconceito, Shimon, o preconceito, eu não fui pesquisar isso no dicionário, até pela curiosidade que me gerou aqui agora, e eu vou pesquisar depois. Mas me parece que acabam sendo até sinônimos, a intolerância e o preconceito. E aí o preconceito, ele acaba me afastando de coisas que poderiam me beneficiar. Eu acredito que um é consequência do outro. Então, primeiro vem o preconceito, ou seja, aquela já opinião formada. Né? Igual dizia a música de Raul, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante, ou seja, estar em constante mudança, os meus pensamentos, Sim. do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Ou seja, eu aprendi assim, meus pais eram assim e eu sou assim, eu não aceito. Aí o preconceito vai gerar a intolerância, É fato. né? Então, por eu ter preconceitos, eu não tolero. Agora, eu já me surpreendi muitas vezes com pessoas que pensavam de uma forma e por jogo da vida elas acabaram convivendo com o diferente e depois elas testemunham que, olha, eu tinha um preconceito e não é nada daquilo que eu imaginava. Só. E acontece muito. Muito. Shimon, muito, eu muito, já muito. ouvi de participante meu de que quando eu inicio nos meus workshops... E você tem um problema hoje, que não é um problema, mas uma solução, porque você pode mostrar a verdade. Com as facilidades da internet, surgiram muitos charlatões prometendo milagres. O famoso arrasta para cima que você vai ficar rico. Isso gera preconceito quando você traz a ideia do seu trabalho. É porque hoje a rede social está vivendo um momento cada vez mais de pessoas superficiais. Exatamente. Eu mostro o que me convém. Um oceano de conhecimento com 1 palmo de profundidade. Exatamente, Shimon. E por que eu precisei ter mais de 3 anos dentro de Ponta Grossa para começar a ter consistência e credibilidade com as pessoas de um tempo para cá? Porque a rede social confunde as pessoas, elas estão tão inseridas nisso que parece que o que está ao meu entorno não me atrai. Por quê? Porque daí eu vejo que o Abner não é tão legal assim do jeito que eu pensava.
Porque olha como é que ele reage nesse âmbito da vida. Agora, as pessoas começaram a me conhecer e saber que a minha vida eu friso e deixo muito evidente a minha vida com transparência, que quem é o Juliano pai, quem é o Juliano esposo, quem é o Juliano na sua vida pessoal, é o Juliano que todo mundo tem a oportunidade de conhecer. E essa verdade eu levo para dentro das minhas salas Mastermind. Mas quais são as duas intolerâncias que às vezes eu ainda sofro? E é claro que isso não me afeta já de um bom tempo para cá. Primeira delas, as pessoas têm uma crença limitante que tudo que é bom tem que vir de grandes capitais. Verdade. Tem que vir de cidade maior. Verdade. Não é verdade? Verdade. E aí eu deixo bem claro, tá aqui meus amigos para não me deixar mentir. Já participaram de N workshops. Eu deixo bem claro, meu nome é Juliano Macedo, eu sou natural de Telêmaco Borba. Eu não sou nascido em Telêmaco Borba, eu sou nascido em São Paulo. Mas eu falo que eu sou natural de Telêmaco Borba. Para quê? Porque a minha intenção é quebrar essas crenças limitantes. Puxa, então tem coisa boa também para vir de Telêmaco Borba? É isso que eu quero mostrar. Porque a tendência é o que pode vir de bom do interior. Exatamente. Ah, mas veio de cidade menor do que eu tô. Eu tô em Ponta Grossa com quase 400 mil habitantes. Você lembra que o Borba tem menos que 100? O quê? Vai vir me ensinar algo? Então eu já deixo bem claro para quebrar essas crenças limitantes. Será que isso não causa inveja e intolerância também? Porque a pessoa acaba pensando assim, mas ele veio de baixo, ele era pior que eu, e agora? E agora, o que ele tem? É isso, o que uma pessoa que veio vamos colocar de classe social, nós não falamos da intolerância social, né? Que eu diria que é a maior, né? O que ele tem para me ensinar? É isso mesmo. E é assim, ó, o que os meus amigos vão pensar, os meus amigos empresários vão pensar, vamos colocar entre aspas, de eu estar me formando com um cara de Telêmaco Borba. Não tem pedigree. Só que aí brilhantemente Pinter, né? você prova o contrário, né? Você consegue, mas as pessoas elas têm que se dar a oportunidade. Eu acho que um grande segredo para resolver essa questão é você se dar a oportunidade. É isso mesmo. Porque a nossa tendência é se sabotar o tempo todo, né? Então eu tenho um entendimento e meu inconsciente vai sabotar o máximo possível para que eu não consiga mudar esse paradigma. E o que é interessante, irmão, isso tudo que a gente está falando aqui é comportamento. Tudo comportamental. E quando a gente pensa em comportamento, é algo legal de a gente parar para refletir, é que ninguém nasce com os comportamentos bem desenvolvidos. Ninguém nasce já sendo, né, um bom palestrante, entendendo muitas coisas, sendo tolerante a tudo. E comportamento, o legal é que você pode treinar. Mas para você treinar, você precisa se permitir, você tem que tomar essa decisão. Então tudo é questão de decisão. Aí quando fala de decisão, fala de abandonar algumas coisas que às vezes não são tão boas. Porque dói, né? Dói. A mudança dói, principalmente a mudança de paradigma, né? A mudança de ideia, aquela coisa que você já tem aqui na cabeça. Porque é o seguinte, por que dói? Porque você vai ter que admitir que você não sabe nada. É isso mesmo. E você admitir que não sabe nada é horrível. Ou até admitir que, puxa, nesse assunto eu pensava que eu era autoridade, mas tem alguém que sabe mais coisas do que eu. Exatamente. Ou coisas diferentes. Você admitir que há alguém melhor do que você. Exato. E saber que essa crise de identidade faz as pessoas olhar, bom, ele tem um conhecimento que eu não tinha. E aí eu passo a ter inveja daquele conhecimento e me torno intolerante com ele. Exatamente. Porque não está comigo, tinha que estar comigo. Por que está com ele? Eu já começo a ficar intolerante aí. E eu vejo isso muito latente nas pessoas. Tem pessoas que às vezes, por ouvir que eu sou da cidade de Telêmaco Borba, mas tenho uma formação internacional como treinador do Mastermind, fui formado pela Fundação Napoleão Hill, terapeuta comportamental, às vezes ela olha, mas por que ele não eu? Eu tenho até mais idade que ele. Verdade. Às vezes vem intolerância. Olham pra mim, não, mas ele tem a aparência de ser mais novo que eu tenho mais experiência que ele, vai me ensinar algo. É isso mesmo. E tudo isso acontece. No nosso dia a dia. No nosso dia a dia. No nosso dia a dia. Eu tenho participantes com mais idade que eu com frequência. Mas alguns já me relataram. A primeira vez que eu te ouvi falando, eu falei, o quê? O que eu vou aprender com esse piá aí? E daí na formatura vim e dar um depoimento perante toda a família. Porque geralmente aquele que é bem sucedido,
o bem-sucedido e o mal-sucedido, mas existe uma tendência. Aquele que é bem-sucedido, ele acha que ele é bem-sucedido porque sabe tudo, né? E o sucesso esconde os erros. Exato. E aí surge uma pessoa mais nova, porque geralmente aquele que é bem-sucedido, ele já tem mais idade, né? Já tem experiência. É uma tendência que seja, né? É uma tendência. E aí surge alguém mais novo para ensiná-lo. E para ensiná-lo a ficar mais rico, a ganhar mais dinheiro, a se organizar, né? E vem esse preconceito. Sim. Em todas as situações. E as pessoas não percebem, às vezes, que o ajuste está nos detalhes. O que torna uma obra de arte valiosa? São os detalhes. E aí aquilo que já está muito bom pode se tornar ainda melhor? É olhar com esse panorama. Bom, o que eu faço hoje, com base nos comportamentos que eu desenvolvi, com base na onde eu cheguei, qual é o próximo patamar que eu posso avançar? E o avançar é assim, é desfrutar desse avanço. Será que eu não posso desfrutar mais desse resultado? Desfrutar mais da minha vida? E tudo isso é o que nós desenvolvemos dentro de sala. Mas às vezes a pessoa está tão fechada para aquilo que ela acredita que a verdade dela é uma verdade absoluta. Não existe nada diferente do que ela pensa. E o Shimo falou da pessoa com sucesso, né? Que o sucesso acaba escondendo. E não, só que não tem como a gente falar nessa mesa aqui de sucesso sem falar de dinheiro, né? Aí vem... certeza, é uma boa forma de medida, né? Dizem que os números são perfeitos. Agora o nosso amigo vai poder falar mais no mercado financeiro, os preconceitos. Como que é, Abner? A tolerância, porque eu já vejo, né, muita gente falar mal de trader, muita gente defender poupança. Qual que é a tua expertise nesse assunto? E tem uma máxima que é burra, né? Que dizem que o mercado, as pessoas que mexem com o mercado financeiro são pessoas que gostam de dar golpe, né? Enganar, querem vida fácil. Ou jogadores também, né? Jogadores. Isso então, mesmo. na verdade, eu até utilizo o termo operador financeiro, né, do mercado financeiro, para até sair um pouco dessa estigma que se você abrir a rede social, todo mundo é trade hoje, né? Mas tem uma história... Ou coach. Trade ou coach. Fotógrafo. Ó o preconceito. Mas, cara, tema da com pau, né? E daí... Mas, assim, tem todo um tempo, né? Eu comecei a me interessar e a estudar no mercado financeiro e para o mercado financeiro desde 2015. Em 2016 eu fiz minha primeira operação, foi horrível. Em 2018 perdi muito dinheiro, mas a gente veio consolidando, estudando. Não é... E daí tem, claro, sempre vai, igual você falou do charlatão, em todas as áreas existe o charlatão. Né? Mas a questão do preconceito, quando fala que é tem algumas pessoas que já viram os olhos assim. Gente, você terminou de falar? Sim. Como ser tolerante com pessoas chatas? O chato, a realidade é que... Porque não vamos ser inocentes de imaginar que não existem pessoas xaropes. Existe. E o chato, ele pode ser tolerado, mas ele vai ser afastado. E eu tolero o chato, mas eu crio uma redoma, não quero essa pessoa perto de mim. Isso é uma verdade. O chato, mal-humorado, o ranzinza, o crítico. Aquele que é um vampiro espiritual. Nossa. Aquele que suga as energias. Vocês devem conhecer pessoas emocional. Pessoas que chegam e as plantas murcham. Nossa, e se tem. Ela carrega uma energia. Lembra do Zeca Pimenteira? Zeca Pimenteira. Ela carrega uma energia negativa que ela consegue. Se ela chegar aqui agora, o nosso podcast acaba. A gente perde a graça de fazer. Mas como tolerar isso aí? Tem que fazer uma experiência minha, fazer vista grossa para a presença daquela pessoa. Perfeito. É uma ótima forma de se fazer. Você tem que meio que se cauterizar, porque tudo tem uma ação e uma reação. O cara é chato com você, o cara é ignorante com você. Dói. Incomoda.
Então é uma questão de treinamento, né? Você treinar sua mente, Sem dúvidas. seus ouvidos. A gente dentro do treinamento nós trabalhamos os 3 níveis da inteligência interpessoal. O primeiro deles é como fazer as pessoas gostarem ainda mais de você. O segundo deles é como conseguir a cooperação das pessoas e influenciá-las. E o terceiro nível disso é como lidar com pessoas difíceis. Nós temos que fazer aqui um programa como lidar com pessoas negativas. Pessoas negativas está dentro desse pacote de pessoas difíceis. Isso. A negativa, pregoeiro de más notícias, o fofoqueiro, o ranzinza, o crítico, aquele que acredita que ajudou Deus a criar o mundo e por aí vai. Então são comportamentos de pessoas que ele vai se fechando, se tornando intolerante com o contrário, mas ele começa a ficar sozinho, ele afasta as pessoas. Porque, vamos ser sinceros, se tivesse um negativo na conversa que nós tivemos para criar esse projeto, esse negativo não estaria sentado aqui na mesa? Não, e talvez o projeto não teria acontecido. Pode ser que não. Porque ele tem um poder de jogar uma água naquela brasa que está. Agora, o que nós desenvolvemos dentro do Mastermind, Shimon, já que nós estamos nesse assunto, é que, nós estamos em 4 mentes positivas. Chegou um negativo. A nossa energia aqui é maior que a dele. Então, ele vai ter que se afastar. Ele vai ter que juntar as coisas dele. Muitos não aguentam ficar perto de gente positiva. Não aguenta. O negativo, ele passa mal. Se ele vê todo mundo feliz, ele está no canto passando mal. A energia e ele reclamando, vai embora e tal. Então, há a possibilidade de conviver com pessoas chatas, pessoas incomodativas. Há a possibilidade. Para quem é assim também. Aí eles começam. Nós estamos aqui fluindo por quê? Porque tá todo mundo na mesma energia. Pensando igual, né? Exatamente. E eles começam a disputar entre eles daí. Vai ser uma conversa, imagine que tipo de conversa vai ser. Agora entra o ponto que nós, sendo líderes, o que nós temos que entender? A liderança começa a influenciar a cabeça das pessoas e potencializar sentimentos dentro delas. Vamos entender por que se consolidou cada vez mais essa intolerância política. Porque existiram líderes que se posicionaram dessa maneira e influenciaram pessoas, convenceram que elas tinham que ser assim, que elas tinham que ser intolerantes. E quando nós vamos para a política, até me lembrei de algo relacionado ao Abner, porque acontece muito dentro das igrejas, religiões, a pessoa acreditar que quem tem um poder de influência dentro da religião não pode se envolver com política. E aí o que aconteceu numa ocasião, anos atrás, o Abner era muito envolvido dentro de uma igreja e saiu candidato a vereador na cidade. Como é que foi essa experiência, Abner? Conta pra nós. Canta a música da eleição pra nós. Essa foi boa, hein, Juliana? Você veio resgatar isso aí. A questão com a política, não só dentro do ambiente religioso, o brasileiro como um todo, ele é avesso à política. Hoje, né? Não é auspicioso ser político, né? Hoje piorou, né? Mas assim, sempre o político foi mal visto. Aí, quando vem um jovem com ideal, né? Então, vamos entrar para mudar e tal. O sentimento, por isso que eu falei, eu não posso fazer mais parte disso, porque eu não suporto. O sentimento das pessoas te julgando com o olhar, com as perguntas, assim, sabe? Eu falei, o político tem que ser muito cara de pau mesmo, assim, porque, tem que ser, né? Porque realmente as pessoas, elas pré-julgam, por mais que você tenha boa intenção, desvalorizam. Mas os nossos pais já diziam, né? Olha com quem que você anda, né? Diga-me com quem andas que eu te direi quem é. Então já é uma forma de preconceito. Só que faz todo sentido, né? O grupo em que você anda. Então, quando você, bem intencionado, vai para a política, aí você vai sentir na pele o que é o
preconceito. O preconceito, por quê? Porque as pessoas têm aquele preconceito que todo político é igual. E nós sabemos que nem todo político é igual. Um dia eu estava fazendo uma conta, justamente porque daí, como eu estava nessa área, eu tinha oportunidade para falar até dentro da igreja sobre isso, né? Eu falei, vamos fazer uma conta. Existe de político, em média no Brasil, contando todos os cargos, em média 300 mil políticos, certo? Caramba, meu. É político, Tudo né? isso? É político pra caramba, né? Caramba, não teria tanto lugar no inferno. Ai, ai. Só no Brasil, né? Só no Brasil, né? É por isso que o Talibã não quer democracia. Por isso que é democracia, né? Do céu, 300 mil. Mexe, mano. Por isso que o Talibã democracia, falou, não, exatamente. largue mão com essa... que o negócio é na metralhadora. A questão é o seguinte, desses 300 mil políticos, quantos políticos você viu nas páginas policiais que deram problema? Verdade. Era sempre uma meia dúzia. Que foram presos e tal. Ah, tem o cara que até agora não foi descoberto, que o cara que não apareceu? Tem. Tem mas aquele que engana. tem que engana bem? Tem, mas uma hora vai dar errado. Uhum. E essa é o produto da verdade, né? Uma hora a verdade vai aparecer. Então, eu fiz essa conta para dizer. Então, quer dizer, todos os políticos não são iguais. Todos os políticos não são ladrões. Porque são pessoas. São pessoas com E cada sentimentos. pessoa tem a sua diferença, né? Puxa, mas eu vejo isso, então eu acho que um dos ambientes propícios são os meios religiosos, as instituições religiosas para acontecer, escolas. Escolas. Nós estamos mediante uma geração intolerante, né? Apesar que as outras também eram, senão nós não teríamos tido Primeira e Segunda Guerra, né? Invasão do Vietnã e por aí vai, né? Mas nós estamos vendo uma geração intolerante com as coisas boas e tolerante com aquilo que é mal para a sociedade. Eu acho que as coisas se inverteram. Dizem que o poste está fazendo xixi no cachorro hoje, né? E está acontecendo assim. Eu sou intolerante com você que é trabalhador, com você que luta, que é honesto, com o empresário, né? Com quem produz, mas eu sou tolerante com aquele que não faz nada, com aquele que dissemina o ódio, com aquele que engana, com o mau comportamento. Nós estamos vivendo hoje, gente, não é nenhuma questão de religiosidade, mas nós estamos vivendo uma perversidade no nosso país e uma promiscuidade muito grande. Muito grande. Exacerbada na televisão, né? Na internet. Muito, Shimon. Né? E sabe o que eu percebo? Eu percebo a fragilidade do ser humano na intolerância. Como é que eu identifico isso? Porque o intolerante, muitas vezes a intolerância nasce porque alguém está sendo intolerante comigo. Uhum. É aquela troca. Então, do jeito que veio, volta. Ao princípio do pagar na mesma moeda. Não leva o desaforo para casa. Não leva o desaforo para casa. Só que existem dois perfis de pessoas, o escudo e o espelho. O escudo é aquele que recebe a paulada e amortece. Uhum. E ele não altera a sua identidade. Certo. Ele não altera. Ele não é frágil. Agora, o espelho, ele reflete e devolve do jeito que recebeu. Mas bate no espelho para ver. Se quebra. É frágil. Então, as pessoas intolerantes, a tendência é elas serem fragilizadas. E é uma das características que de negativas que eu identifico nessa geração dos anos 2000, a geração milênio. Uhum. Né? Essa fragilidade de ideias, essa intolerância. Gente, nós estamos vendo, eu tenho visto algumas reações de pessoas intolerantes com religiosos. Uhum. Tá sendo mal aos olhos das pessoas saber que alguém tem uma religião. Tá sendo retrógrado ser um religioso, ou seja, aquele que busca uma elevação espiritual, vamos colocar assim. Exatamente. Né? E o bonito é aquele que não acredita em nada.
Aquele que não acredita em nada, ele é promovido, ele está na televisão, ele tem o centro das atenções. E aquele que fala alguma coisa boa, ele não tem espaço. Não tem posição, não tem oportunidade. Ele não é tolerado. É isso mesmo. Quem fala a verdade hoje não é tolerado. Em lugar nenhum. É que nós estamos vivendo uma sociedade de mentiras, né? Quando o Facebook, eu falei a marca, né? Mas quando a rede social fica ali só colocando o que eu gosto, ela tá colocando pra mim só mentiras, porque... Porque a vida não é assim, né? Porque não é só isso. Então, realmente... Não é de hoje que a verdade vem trazendo esse ponto, né? Porque se for pegar aí na história, né? Quantas pessoas morreram por falar a verdade, né? É isso mesmo. Então é algo assim que já vem na humanidade, vem pela intolerância. Nós estamos vivendo um momento assim, não sei se vocês concordam, mas é uma opinião minha. Eu estou vendo isso no STF. Algumas pessoas acabaram sendo presas por emitirem opinião, né? Sérgio Reis. Sérgio Reis é o último, né? Tá internado, inclusive, na ocasião da gravação. 80 anos. O cara 80 anos. Né? Ele andou falando algumas coisas, dando a opinião dele sobre o movimento político, sobre o STF, por exemplo, e acabou sendo preso. Vimos jornalistas sendo presos. E essa mesma instituição que está promovendo, eu não vou dizer instituição, essa instituição é sagrada, mas os seus operadores, né? Alguns anos atrás se revoltaram com falas em referência à época do governo militar, chamado de ditadura militar. Se revoltaram, inclusive com o presidente da República, né? Com um dos deputados que falou do MI5, né? Deu um reboliço no país. As mesmas pessoas estão prendendo jornalistas, estão prendendo artistas, né? Por pensarem diferente. E pelo contrário... estão soltando criminosos de alta patente, né? E que foi recentemente um ministro liberou um traficante, né? Traficante. E também um dos mais famosos, né? Que foi condenado por corrupção em várias instâncias. Exato. Ou seja, há essa divergência. Essa inversão de valores. De valores. Aí eu omito a minha opinião. Qual que é mais caro para a democracia? É a opinião dada e falada que pode ser refutada, pode ser contraposta, ou o cara que rouba, que mata? Então a intolerância ela tá tamanha que ela já ocupa o alto escalão do nosso governo. E por que ocupa, Shimon? Por falta de posicionamento da massa. A maioria das pessoas prefere assistir de camarote o que está acontecendo. Lavar as mãos. Lava as mãos. Não, deixa eu cuidar do meu aqui. Porque o Brasil é assim mesmo, né? A síndrome do vira-lata, né? Não, porque não vai mudar, porque não adianta nada. É isso mesmo. E não adianta por quê? Porque ninguém se posiciona. As pessoas não se posicionam. Vamos pegar na história. Eu gosto muito desse exemplo. Eu me inspiro muito em Mahatma Gandhi. O que ele fez em 1940? Ele decidiu mudar a realidade do país que ele vivia. Ele decidiu mudar aquela realidade. Por quê? Porque ele não aceitava o seu país preso na mão do poderio bélico. Ele tinha convicção que aquilo era uma realidade que eles estavam vivendo, que eles não eram merecedores daquilo. E ele decidiu influenciar pessoas a conquistar a liberdade da Índia. E nós sabemos qual é o resultado que teve. Influenciou milhões de pessoas a comprarem a sua ideia, milhões de pessoas morreram, mas em prol de um propósito, de um objetivo. E hoje as pessoas não têm propósito. Não querem pagar o preço. Não querem. Mas nem sabem quanto vai custar. Não vão nem se esforçar. Nós vamos ter uma boa métrica atualizada dia 7 de setembro. Exatamente. Nós vamos ter uma boa métrica para saber quem são as pessoas que realmente estão dispostas a se posicionar a termos um país liberto da intolerância. Liberto da intolerância.
Nós vamos ver isso na prática no dia 7 de setembro. Vamos ver, eu fiquei chocado, fiquei até chateado com o movimento. O próprio Sérgio Reis entrou falando pelos caminhoneiros. Imediatamente apareceram grupos de caminhoneiros que dizendo que o Sérgio Reis não os representava. Então, assim, mas por que não? Se o movimento é pró a classe toda, é pró o Brasil todo, mas entra mais uma vez a intolerância. Por eu ter um viés diferente do dele, então o Brasil que se exploda. É, exatamente isso. E isso não é só em cunho político, isso é na vida, no dia a dia, no trabalho. É, exatamente. Então, eu não gosto de você, nós precisávamos resolver esse problema que está aqui. Quer saber? Deixa que se exploda e o Juliano que vai junto e o patrão que se dane. É isso mesmo. As pessoas estão com preguiça de raciocinar, de pensarem e agir, então, muito menos. Muito menos. E nós vamos saber como que está a sociedade, justamente agora o que você falou, dia 7, o que vai acontecer? Exatamente. Vai ser uma boa métrica. A galera vai pra rua. Qual é o recado que vão dar nas ruas? Né? Qual é o recado? O que está sendo passado? Então, voltando ao tema do nosso programa, lá no começo, né? O Brasil está dividido. Não é o Brasil como país só que está dividido, né? Desde o núcleo inicial da sociedade até as mais altas esferas, nós encontramos a intolerância. Exatamente. E tudo que tem divisão perde força. Aí a pergunta que veio, de que lado você está? Eu diria que nós temos que estar do lado da justiça, do lado da verdade, mas o caminho que nós devemos seguir é um caminho de equilíbrio, um caminho do meio. Nem um caminho, nem a porta direita, nem a porta esquerda. Isso não tem a ver com ideologia política de esquerda e direita, mas sim com a filosofia de vida, de você buscar viver um caminho de equilíbrio. O que vai te trazer o equilíbrio? O conhecimento. O conhecimento do que acontece na sua cidade, no seu bairro, na sua vida, você estudar, você aprender, você se informar, você não receber apenas a notícia que uma emissora de televisão traz até você, mas você comparar aquilo que você está recebendo ao que você aprendeu. Porque se você não aprendeu nada, você vai comparar aqui. Qual é a sua referência? E eu penso quando vamos partir, de que lado você está? De que lado que você está? Sabe o que me vem à cabeça? E hoje as pessoas estão sendo obrigadas a dizerem um lado, porque parece que só existe esses dois lados, direita ou esquerda. Em todas as esferas, não é só na política. É isso mesmo. É como se só existisse dois lados. O A ou o B. A ou B. Como se existisse só isso. E aí que as pessoas estão perdendo a sua identidade. Porque eu sou do lado da justiça, da verdade, da lealdade, acima de direita ou esquerda, acima de religião, acima de viés racial, de viés de ideologias. Eu sou acima de tudo isso. E quando eu me entendo nessa posição, eu começo a matar a intolerância. Porque a intolerância divide, é a intenção de quem? Do diabo. Não estou falando de religião aqui. A palavra diabo nasceu da onde? A origem da palavra diabo quer dizer aquele que divide. O opositor, né? O opositor. Aquele que quer ver o circo pegando fogo. Exatamente. Então, quando nós entendemos que a divisão faz tudo que é dividido perder força, o Brasil, todo mundo sabe que é um país riquíssimo, um país poderoso, mas a divisão que está instalada hoje dentro do Brasil torna um país lá fora ridicularizado. Perdeu força. Hoje o país está enfraquecido. Então nós precisamos acreditar sim e nos posicionar dentro dos nossos princípios e valores acima de qualquer opção partidária, religiosa e ideológica. Então nós temos essa neura. Essa é uma neura da
intolerância. Exatamente. Como que eu posso ser uma pessoa melhor, mais tolerante, né? Ser tolerado, Isso mesmo. né? Como nós devemos saber como entrar e como sair de todos os lugares. Perfeito, Chico. Né? Então, eu acredito que temos que desenvolver uma maturidade que está em falta. Agora, muito importante para nós pais, passar esses valores para os nossos filhos. Sem dúvidas. Esses valores, eles não serão passados pelo sistema acadêmico atual do Brasil. Não tem interesse. Isso foi perdido nos últimos 40 anos. Aliás, desde a redemocratização, né, onde se mudou o sistema de ensino brasileiro, as academias são formadores de intolerantes. Intolerantes. Só tem um viés, né? Só tem um Só viés. tem um viés. Só tem um viés. Se você é religioso, você está errado. Se você capitalista, você está errado. Se você gosta de trabalhar, você está errado. Isso. Enfim, só há um caminho. Há muito tempo. Mas nós estamos vivendo hoje o reflexo do que foi plantado lá atrás, né? Então, eu acredito que os pais devem passar valores para os filhos ainda pequenos, para que quando essa geração assuma as principais tarefas do nosso país, ela já esteja vacinada contra essa intolerância. E olha que bacana, Shimon. Eu sei que nós estamos partindo para o final aqui do programa e entender que esse assunto já pode ser uma próxima neura. Com certeza. Como se posicionar dentro de casa para começar a combater a intolerância. Exato. Como começar a duplicar essa visão de princípios e valores dentro de casa. Já pode ser um assunto para uma próxima programação nossa. Eu gostaria de, antes de terminarmos, que você nos desse um pouquinho mais de mastermind. De graça. Juliana, é o seguinte, existem aqueles perfis, né? Eram 10 perfis? 9 perfis. Qual é o perfil dentro desses 9 que se encaixa nesse assunto que nós falamos hoje da intolerância? Olha, Shimon, a tua pergunta ela é pertinente. E eu quero entregar a resposta disso com muito mais propriedade e de um valor muito maior dentro de uma oportunidade que nós estamos ofertando aqui para a cidade de Ponta Grossa e região. Olha que legal. Nós teremos um evento presencial, 100% presencial, e 100% gratuito. Dia 1º/9, quarta-feira. Dia 1º/9, quarta-feira, às 19 horas, nós estaremos ali no auditório Campos Gerais da CPG, realizando um evento, um workshop, o poder do Mastermind. Então nós vamos estar explanando todos esses assuntos, esses tópicos, esses temas que têm feito a diferença na vida das pessoas, e eu quero entregar com muito prazer, com muita propriedade. E diga-se de passagem, no link da bio do meu Instagram está lá o link para que você possa entrar, se cadastrar e reservar a sua vaga, porque elas são limitadas por conta da capacidade. Então são limitadas. Corre lá, garanta a sua vaga e venha conhecer um pouco mais sobre Juliano, qual que é teu Instagram para a galera seguir e achar o link? Juliano Macedo Oficial. Esse é o meu Instagram. Sem ponto, sem nada. Juliano Macedo Oficial. Juliano Macedo Oficial. Qual que é o teu Insta? O meu Instagram também é @Abner Pinheiro Oficial. Abner Pinheiro Oficial e... É um pouco mais difícil, né? É Jameson. Jameson. Como que escreve esse Jameson? D-H-E-I-M-S-O-N. Jameson. Mas que você esqueceu também. Aquele mesmo esqueceu do Jameson Oficial? Não, é Jameson.Zecut, que é meu sobrenome. Jameson.Zecut. S-Z-E-K-U-T. Muito bem. Boa. Então, entrem lá, sigam, né? @Shimon Rádio T. Também estamos lá. Esse programa é o primeiro com vocês, né? Eu já fiz com a Josiele Guimarães, a Roberta Gross. Também fiz com o Luiz Lensenfield. E agora vocês estão iniciando juntos mais essa fase do Neuras. Show, excelente. E a ideia é essa, né? A ideia é trazermos assuntos cotidianos. Sim. Pra gente conversar, bater um papo. Excelente. E buscar trazer algumas
alguns entendimentos para que você que está nos acompanhando melhore de vida, melhore alguns aspectos da sua vida. Agregar na vida das Exatamente. pessoas. Essa é a nossa proposta. E é a grande dificuldade de hoje você fazer algo que agregue na vida de alguém. Né? Pro próximo. O que você tem para agregar para mim? É difícil você responder isso. Né? Então que esse podcast, agradeço vocês por estarem aqui, por virem, né? E acredito que é o começo de um grande sucesso. Não tenho dúvidas. Obrigado, Shimon. Obrigado, nossos queridos telespectadores, se é que podemos dizer assim. Espectadores, isso, né? exatamente. Eu ouvi um termo internet espectadores. Internet espectadores, né? Internautas. Para onde vai tudo isso, né? Exatamente. Muito obrigado pelo teu tempo, pela tua atenção, pela tua audiência. E, claro, compartilhe com as pessoas esse conteúdo. Exatamente. Com certeza as pessoas que você conhece podem gostar do que nós compartilhamos aqui. Você que já entendeu a importância disso, para nós podermos agregar e ter um alcance cada vez maior. Siga o canal, compartilhe no Facebook, né? Divulgue aí essa programação da Masal TV. Voltamos na próxima semana. Valeu, obrigado, gente. Aquele abraço. Valeu.